Como lidar com pessoas que desrespeitam você? A jornada para não sucumbir ao medo é um processo contínuo, um treinamento mental e espiritual que requer prática e dedicação. A base para este treinamento pode ser encontrada em Filipenses 4, 6 e 7, que aconselha não ficar ansioso por nada, mas em todas as situações pela oração e petição com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que transcende todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Esta passagem é um roteiro para o homem moderno, oferecendo passos práticos para evitar o medo. É essencial entender esse medo. Não é necessariamente uma fraqueza, mas sim um sinal de que algo está nos afetando e precisa da nossa atenção. Por exemplo, o medo do fracasso muitas vezes revela uma profunda paixão pelo sucesso e pela realização. Em vez de fugir desse medo, devemos enfrentá-lo, entendendo suas raízes e transformando-o em um motivador para a ação e o crescimento. Neste sentido, compreender que o medo pode ser um catalisador para o crescimento pessoal é o primeiro passo para lidar com ele de forma construtiva. Aceitar o medo como parte da jornada humana, em vez de resistir, permite-nos abordar as suas causas subjacentes e aprender com elas. A retaliação é uma cadeia. Compaixão é liberdade. O dilema entre retaliação e compaixão diante do desrespeito é uma encruzilhada que todos nós enfrentamos em algum momento. A resposta instintiva pode ser retaliar, mas a sabedoria bíblica e os ensinamentos de grandes pensadores cristãos sugerem um caminho diferente, um que é mais profundo e transformador. Na Bíblia encontramos uma forte ênfase na escolha da compaixão em vez da retaliação. Em Mateus 5, 38 e 39, Jesus diz que você ouviu o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhe digo, não resista a uma pessoa má. Se alguém lhe der um tapa na face direita, dê-lhe a outra face também. Este ensinamento radical não é um convite à passividade, mas a uma resposta ativa de amor que quebra o ciclo de violência e vingança. Da mesma forma que Paulo em Romanos 10 e 21, exalta: não seremos vencidos pelo mal, mas venceremos o mal com o bem. Esta orientação aponta para uma verdade fundamental: a retaliação nos aprisiona em um ciclo de negatividade e destruição, enquanto a compaixão abre o caminho para a liberdade e a compaixão curativa. É uma escolha poderosa e libertadora. Ela nos permite ver o agressor não como um inimigo, mas como alguém que também sofre e precisa de amor. C.S. Lewis enfatizou a importância de ver cada pessoa como um habitante potencial do reino de Deus, desafiando-nos a tratar a todos com a dignidade que implica escolher. A compaixão não é um caminho fácil, principalmente diante do desrespeito e da dor. Requer força, coragem e uma profunda confiança em Deus. Porém é nesta escolha que encontramos a nossa verdadeira liberdade, a liberdade de não ser governado pela amargura, a liberdade de amar apesar das ofensas, a liberdade de viver alinhado aos valores do Evangelho. Em situações onde você se sente desrespeitado ou prejudicado, escolha responder com compaixão em vez de retaliação. Escolha o caminho do amor, paciência e bondade, mesmo quando tudo em você clama por vingança. Na compaixão encontramos um caminho para verdadeiramente ser livre, para quebrar as correntes da amargura e da raiva. É um convite para viver de uma forma que reflita o coração de Deus. Esta é a profundidade da escolha, antes da retaliação que aprisiona ou compaixão que liberta. Neste contexto é crucial cultivar uma mentalidade de compaixão e perdão, não apenas para com os outros, mas também para com nós mesmos. Muitas vezes somos nossos críticos mais severos, alimentando sentimentos de inadequação e autodesprezo. No entanto, compreender e aceitar nossas próprias falhas e imperfeições são essenciais para alcançar a verdadeira paz interior. Assim como procuramos compreender e perdoar os outros, devemos estender essa mesma compaixão a nós mesmos, reconhecendo que somos todos seres humanos em busca de crescimento e aprendizado. Outro aspecto fundamental para lidar com o desrespeito é a prática da gratidão e da humildade em meio a desafios e adversidades. É fácil ser consumido pelo descontentamento e amargura. Porém, cultivar uma atitude de gratidão, reconhecendo as bênçãos e lições presentes em cada situação, nos permite encontrar alegria e contentamento mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A humildade também desempenha um papel crucial, lembrando-nos que não somos superiores aos outros e que todos merecem respeito e dignidade, independentemente da sua posição ou estatuto na vida. Além disso, é importante procurar apoio e orientação na nossa jornada para lidar com o desrespeito. Ninguém é uma ilha, e compartilhar nossas lutas e preocupações com amigos de confiança, mentores ou conselheiros espirituais podem fornecer uma perspectiva valiosa e o incentivo tão necessário. Comunidade e apoio mútuo são pilares essenciais para o crescimento pessoal e espiritual, ajudando-nos a enfrentar desafios com coragem e determinação.
devemos lembrar que cada desafio e adversidade que enfrentamos é uma oportunidade de crescimento e transformação, assim como o carvão é transformado em diamante sob pressão. As nossas experiências mais difíceis podem moldar-nos e fortalecer-nos, tornando-nos mais resilientes e compassivos. Portanto, quando enfrentamos o desrespeito e a adversidade, devemos abraçar essas experiências como partes integrantes de nossa jornada de autodescoberta e crescimento espiritual, confiantes de que cada obstáculo nos aproxima da pessoa que deveríamos ser. Em resumo, a jornada para lidar com o desrespeito como Jesus requer uma abordagem holística que envolve cultivar a compaixão, perdão, gratidão, humildade e apoio mútuo. Escolhendo o caminho da compaixão e do amor, transcendemos o ciclo de retaliação e encontramos a verdadeira liberdade e paz interior. Que possamos abraçar esta jornada com coragem e determinação, confiantes de que com a graça de Deus podemos superar qualquer desafio que enfrentamos. A Bíblia apresenta numerosos exemplos e ensinamentos que nos encorajam a não buscar aprovação externa. Em Gálatas 1:10, Paulo reflete poderosamente: estou agora tentando ganhar a aprovação dos seres humanos ou de Deus? Ou estou tentando agradar as pessoas? Se ainda estava tentando agradar as pessoas, não seria um servo de Cristo. A Bíblia também nos ensina a buscar a aprovação de Deus acima de tudo. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta a não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação de nossas mentes, para que possamos discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo não é apenas um chamado para resistir à pressão social, mas também um convite para uma jornada de autodescoberta e crescimento espiritual, onde a única opinião que realmente importa é a de Deus. Jonathan Edwards, em sua busca pela verdadeira essência da fé cristã, enfatizou a necessidade de olharmos para dentro de nossos corações, em vez de buscar validação nos olhos dos outros. Ele argumentou que a verdadeira compreensão de nossa identidade e valor só pode ser encontrada em nosso relacionamento pessoal com Deus, longe das vozes e opiniões do mundo. Este ensinamento é vital num mundo onde muitas vezes medimos o nosso valor e sucesso pelos padrões de outros. As redes sociais em particular podem ser um campo mental de comparação e aprovação externa. Mas a sabedoria cristã chama-nos para um caminho diferente, um caminho de introspecção onde o valor pessoal e a identidade estão enraizadas em algo mais profundo e imutável do que as opiniões dos outros, concentrando-nos na validação interna. Como sugerido no vídeo, somos chamados a uma transformação profunda. Esta não é uma tarefa fácil, requer coragem para enfrentar as nossas próprias inseguranças e dependência da aprovação dos outros. Seja como for, é um caminho que leva à verdadeira liberdade. Como Billy Graham disse, a verdadeira liberdade é encontrada na autoaceitação e na aceitação de Deus. Para lidar com o que está sob nosso controle e deixar de lado o que não está, recorremos à oração: ó Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber a diferença. Que esta oração, frequentemente atribuída a Reinhold Niebuhr, nos desafia a distinguir entre o que está e o que não está sob nosso controle, encorajando uma resposta consciente e ponderada ao desrespeito, em vez do que uma reação impulsiva. A Bíblia está completa com ensinamentos que ressoam com essa sabedoria. Em Provérbios 19:1, descobrimos que a sabedoria de um homem lhe dá paciência. É a sua glória ignorar uma ofensa. Este versículo não apenas nos incentiva a exercer o autocontrole, mas também revela que há uma grande nobreza em escolher não responder a todas as provocações em vez de reagir impulsivamente ao desrespeito. Somos chamados a refletir, escolher as nossas batalhas e responder de uma forma alinhada com os nossos valores mais profundos. Agostinho de Hipona, um dos primeiros pais da Igreja, enfatizaram a importância do autocontrole e da paciência. Ele acreditava que dominando nossas reações impulsivas poderíamos encontrar maior proximidade com Deus e verdadeira sabedoria, concentrando-nos naquilo que podemos controlar, nossas ações, palavras, pensamentos e respostas, e confiando o resto a Deus. Que vivemos de acordo com os princípios bíblicos de sabedoria e discernimento. Este conceito também é ilustrado na vida de Jesus Cristo, que mesmo diante das maiores provocações e injustiças escolheu responder com sabedoria e compaixão, e não com impulsividade ou vingança. O grande teólogo do século XX, Dietrich Bonhoeffer, que enfrentou imensos desafios e perseguições, também entendeu profundamente a importância de discernir o que está ao nosso alcance. Ele ensinou que ao enfrentar desafios e desrespeito devemos encontrar forças não na reação impulsiva, mas na resposta ponderada e na confiança em Deus, para enfrentar o desrespeito e
As adversidades da vida que estamos chamados a profunda autorreflexão e autocontrole, ao discernir o que está ao nosso alcance e confiar o resto a Deus, encontramos um caminho de paz, sabedoria e integridade, à medida que procuramos internalizar esses princípios e aplicá-los em nossas vidas diárias, somos desafiados a não apenas compreender, mas realmente incorporar a sabedoria e os ensinamentos encontrados na Bíblia. Esta jornada de autodescoberta e crescimento espiritual nos leva a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de nosso relacionamento com Deus. À medida que nos esforçamos para seguir o caminho de sabedoria e discernimento, que encontramos uma fonte inesgotável de força e orientação que nos capacita a enfrentar os desafios da vida com confiança e serenidade. É através desta conexão íntima com Deus que descobrimos a verdadeira liberdade e paz interior que tanto desejamos. Jonathan Edwards afirmou que a verdadeira paz reside na aceitação silenciosa do que está mudando nossa perspectiva sobre o desrespeito. Significa não apenas observar superficialmente, mas compreender verdadeiramente o que estamos testemunhando. A citação de Henry David Thoreau destaca como nossa percepção de um evento, incluindo atos de desrespeito, influencia profundamente nossa interpretação e experiência desses eventos. Em vez de sermos vítimas passivas de desrespeito, podemos escolher ver esses momentos como reflexos do caráter daqueles que os perpetram, e não como uma definição de nosso próprio valor. A Bíblia oferece insights profundos sobre a importância da perspectiva, em Romanos 12:2. Paulo aconselha a não se conformar com o padrão deste mundo, mas seja transformado pela renovação de sua mente. Este versículo nos incentiva a mudar nossa maneira de pensar e perceber o mundo, indicando que a verdadeira transformação começa na mente. Alterando nossa percepção de desrespeito, começamos a ver esses incidentes sob uma luz diferente, não como ataques à nossa integridade, mas como revelações do caráter de outra pessoa. Este princípio encontra um exemplo vívido em como Jesus Cristo enfrentou a traição e o desrespeito. Em vez de reagir a ofensas e julgamentos, ele escolheu uma perspectiva mais elevada, entendendo que as ações dos outros refletiam suas próprias realidades internas, não o seu caráter. Esta abordagem não era de piedade, mas de profunda compreensão da natureza humana e compaixão. Por exemplo, na cruz, em meio a extremo desrespeito e dor, Jesus disse: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Esta declaração reflete uma profunda percepção de realidade humana e uma escolha consciente de responder com misericórdia e compreensão em vez de ressentimento ou raiva. A abordagem de Jesus nos desafia a reavaliar como interpretamos e respondemos ao desrespeito. Em vez de permitir que essas experiências nos definam ou diminuam-nos, somos chamados a reconhecer que outras ações desrespeitosas e as palavras dizem mais sobre eles do que sobre nós. Isto requer não apenas uma mudança de perspectiva, mas também maturidade espiritual e emocional, para ver além das aparências e encontrar uma compreensão mais profunda da dinâmica humana. O desafio aqui é, portanto, duplo. Não apenas ver a realidade de uma nova maneira, mas também para responder a isso com uma compaixão e compreensão que transcende o comum. Como cristãos, somos convidados a seguir o exemplo de Cristo, percebendo que a nossa resposta ao desrespeito pode ser um testemunho poderoso do nosso caráter e fé. Ao adotar esta nova perspectiva, não estamos apenas mudando nosso pensamento, mas transformando nossa alma. Como sabiamente observou Billy Graham, a verdadeira visão é a capacidade de ver o invisível. Aprendendo a arte da resiliência e da paz interior é fundamental. Em Isaías 30:15, a importância de cultivar a paz interior e o controle emocional como refúgio contra o desrespeito é enfatizado em uma época onde tempestades de desrespeito e críticas podem ser implacáveis. Aprendendo a proteger e fortalecer nossas mentes torna-se essencial. Embora a prática da atenção plena não seja explicitamente bíblica, ela encontra paralelos nas Escrituras, especialmente na exaltação à meditação e reflexão. O Salmo 1:2, por exemplo, fala de deleitar-se na lei do Senhor e meditar em sua lei dia e noite. Esta meditação não é um esvaziamento da mente, mas um preenchimento com verdades divinas que ajudam a criar um escudo mental contra a negatividade e o desrespeito. Além disso, a resiliência emocional pode ser vista na vida de muitos personagens bíblicos, como José, vendido como escravo por seus próprios irmãos. Por exemplo, ao longo de sua jornada, José enfrentou desrespeito e injustiças graves, mas manteve a resiliência e confiança em Deus. Esta força interior lhe permitiu transcender as adversidades e eventualmente alcançar uma posição de grande influência, e a capacidade de perdoar e ajudar aqueles que o prejudicaram. A prática de proteger a mente
Fortalecer a resiliência emocional também ressoa com os ensinamentos de Paulo em Filipenses 4, 6 e 7. Ele instrui a não ficar ansioso por nada, mas por tudo, pela oração e súplica com ação de graças, para apresentar nossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Aqui Paulo destaca a importância de recorrer à oração e à gratidão como meio de proteger a mente e encontrar paz, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Desenvolver fortaleza mental em Cristo não é apenas resistir ao desrespeito, mas cultivar um estado de paz e a confiança que transcende as circunstâncias externas. Provérbios 22:3 diz: o prudente vê o perigo e se refugia, mas os simples continuam e pagam a penalidade ao lidar com indivíduos conhecidos por seu comportamento prejudicial. A Bíblia ensina a importância de manter um equilíbrio entre o amor cristão e a prudência. Isso não significa rejeitar ou julgar essas pessoas, mas sim entender suas limitações e agir com sabedoria, como Paulo aconselha em Romanos 12:2.8. Se for possível, na medida em que depende de você viver em paz com todos, este conselho implica um esforço para manter a paz, mas também reconhece que nem sempre é possível, especialmente quando os outros estão determinados a agir de forma prejudicial. É vital lembrar que, como cristãos, somos chamados a perdoar e amar, mas isso não significa permitir que outros continuem a prejudicar-nos. O perdão é uma libertação interna da amargura e ressentimento, mas não é um convite para danos repetidos, como Jesus ensinou em Mateus 18, 15, 17. Quando alguém nos prejudica, devemos confrontar essa pessoa com respeito e buscar a reconciliação. Se isso falhar, devemos procurar a ajuda da comunidade e, como último recurso, manter a uma distância saudável. O desafio é gerir as suas expectativas com discernimento, reconhecendo as limitações dos outros sem perder a sua própria integridade ou compaixão. A sua capacidade de amar e perdoar não deve tornar-se permissão para o mal, mas reconhecer o mal e não permitir que ele habite no seu coração. Este é o desafio apresentado para viver com sabedoria e amor em um mundo imperfeito. Como você responderá a este chamado? Pratique a visualização negativa. Imaginar o pior para apreciar o melhor pode ser um ditado moderno, mas ecoa a sabedoria antiga. A prática da visualização negativa não é um convite ao pessimismo, mas um exercício de fortalecimento mental e gratidão. Este conceito ressoa com o estoicismo, uma filosofia que ensina a serenidade na fé do incontrolável. Um expoente proeminente desta escola, muitas vezes aconselhado, contemplando cenários adversos. A ideia é nos familiarizarmos com a possibilidade de desrespeito e outras adversidades, não para alimentar o medo, mas para diminuir o seu poder sobre nós. Além disso, esta prática prepara as nossas mentes para lidar com o desrespeito de uma forma mais equilibrada. Quando já consideramos a possibilidade de sermos desrespeitados, a experiência real perde um pouco do seu impacto. Estamos mais preparados a responder com sabedoria em vez de reagir impulsivamente. No entanto, é importante equilibrar esta visualização com fé e esperança. Como o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:8, ao nos prepararmos para o pior, devemos também cultivar um espírito que se alegra e se concentra no que é bom. O desafio aqui é duplo: aprender a antecipar o desrespeito sem nos tornarmos cínicos e apreciar o presente sem nos tornarmos complacentes na visualização negativa que encontramos. Encontrar um caminho para a maturidade emocional e espiritual, um equilíbrio entre preparar-se para a adversidade e celebrar a vida em sua plenitude. Meditar e alinhar seu eu interior no centro de uma resposta eficaz ao desrespeito é a prática da reflexão e da meditação. Estas não são meras técnicas de relaxamento, mais profundos caminhos para a autoconsciência e o fortalecimento espiritual. A reflexão é a arte de olhar para dentro, confrontando nossas emoções e pensamentos mais profundos. Quando somos desrespeitados, a reflexão nos permite entender nossa resposta imediata. Por que isso me afetou tanto? Quais inseguranças estão sendo tocadas aqui? Encontramos ecos de pensamento estoico que nos convida a examinar nossas reações internas em vez de culpar as circunstâncias externas. Por outro lado, cultivar a serenidade e a resiliência é uma prática essencial no cristianismo. A meditação, muitas vezes centrada na contemplação de verdades espirituais ou escrituras, nos guia para uma compreensão mais profunda de nossa fé e como isso pode moldar nossa resposta ao mundo. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos 12:2, ser transformado pela renovação de sua mente. A meditação pode ser esse processo transformador, reorientando nossos pensamentos e emoções para algo maior do que ofensas passageiras. Ambas as práticas requerem tempo e sinceridade. É um processo de despojar
Se de narrativas falsas enfrentar verdades por vezes incômodas sobre nós próprios, é um ato de coragem para confrontar as nossas fraquezas e vulnerabilidades. Entanto, o poder desta viagem interior é imenso. Ela liberta-nos da necessidade de aprovação externa e fortalece-nos contra o impacto do desrespeito. Cultivando a paz interior, tornamo-nos menos reativos e mais proativos, capazes de responder a situações adversas com sabedoria e graça. Neste contexto, as palavras de Lewis ressoam poderosamente: você não tem uma alma, você é uma alma, você tem um corpo. Esta afirmação aponta para a verdade de que nossa essência vai além das circunstâncias externas. Refletir e meditar nos ajuda a nos reconectar com esta essência, a alma, e a partir daí construir uma resposta ao desrespeito que esteja alinhada com nossos valores mais profundos e nossa fé. Portanto, o convite é mergulharmos nessa jornada de autodescoberta e fortalecimento espiritual, reconhecendo que a verdadeira mudança começa de dentro para fora. É um desafio que requer perseverança, mas cuja recompensa é a verdadeira liberdade e paz que transcende as circunstâncias externas. Neste vídeo exploramos estratégias baseadas na Bíblia sobre como lidar com desrespeito, seguindo o exemplo de Jesus, aprendendo a cultivar a serenidade interior. Refletir sobre nossas reações e meditar sobre verdades espirituais pode nos fortalecer para responder ao desrespeito com sabedoria e graça. Portanto, ao enfrentar situações desafiadoras, lembre-se de buscar inspiração nas Escrituras e seguir o exemplo de Jesus. Permaneça firme em seus valores e busque a orientação divina para encontrar paz e equilíbrio, independentemente das circunstâncias. Até nosso próximo vídeo.